Jornaleiros em Campo. Olá, tá começando o Jornaleiros em Campo. Eu sou o Paulo Semisec e tenho aqui comigo o Marcos Garcia, o João Pedro Alves, o André Wojcik e o Jordan Marciano. E a gente vai começar o programa falando do Atletiba. A gente tem a final do Paranaense no domingo, lá no Couto Pereira. Lembrando que o primeiro jogo na Vila Capanema terminou 2-2. E eu quero saber primeiro do Marcos Garcia e depois do resto da bancada, qual a expectativa para esse Atletiba decisivo. Olá, Paulo. Olá, ouvintes. A expectativa para esse Atletiba é muito grande, até pelo placar do primeiro jogo, um empate 2-2. Como nesse Campeonato Paranaense de 2012 não tem essa questão do saldo de gols, um novo empate por qualquer placar leva o confronto para os pênaltis. Pelo lado do Atlético, a gente tem algumas voltas para esse segundo jogo, como o Gabriel Marques, que sofreu aquela lesão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, e também o Edgar Júnior. Mas, como a gente sempre espera do Carrasco, é muita surpresa, é um time mexido, um time diferente do que jogou a última partida, então a gente vai ter que esperar até a hora do jogo para saber qual vai ser a escalação do Atlético. Pelo Coritiba, interessante a volta do Rafinha, um jogador muito importante que pode também decidir. Eu acho que o empate na primeira partida foi a melhor coisa que poderia acontecer nessa final. Como já foi comentado pelo Marcos, essa questão do regulamento ficou... não me agradou e não agradou muita gente. Essa questão de não ter esse saldo. Então, uma vitória... O Atlético poderia vencer a primeira por 5-0. A segunda, o Coxa vence por 1-0, já leva para os pênaltis. Não tem vantagem nenhuma. Então, tendo esse empate, os times entram para vencer nessa segunda partida. Então tem tudo para ser um grande jogo no Couto Pereira. Bom, e só lembrando que na última quinta-feira foi definida a arbitragem do jogo. Vai ser o Adriano Milkzivski, um nome que repercutiu negativamente nos últimos dias. Estavam escalados para o sorteio o Antônio Denival de Moraes, o Edivaldo Elias da Silva e o Eber, além do Adriano, que foi o escolhido. E eu queria saber também do Marcos e também do André, como é que fica, ele é realmente o melhor árbitro? E essa questão do Eber e do Roman ser muito criticados, não acabou deixando sem grandes opções a arbitragem para o Atletiba? No caso, aqui no Paraná, a nossa arbitragem vem muito fraca nos últimos anos. O Eber e o Roman, que são os nossos grandes árbitros, eles vêm numa decadência. E eu acho que essa escolha pelo Adriano é uma escolha que a gente vai ter que esperar para ver. É o primeiro Atletiba na carreira dele. Eu acredito que o foco tem que ser no jogo, nos jogadores. Acredito que ele pode fazer uma boa arbitragem, mas a pressão vai ser muito grande, com certeza. Olá, Paulo. Olá, ouvinte. O problema é que o Roman e o Eber, eles já estão meio marcados. Eles estão meio saturados. Não contesta tanta qualidade desses árbitros, mas sim que eles viraram os figurões dos Atletibas, né? E tanto de um lado quanto do outro, as torcidas reclamam do favorecimento, e agora tivemos o Petralha reclamando abertamente, querendo arbitragem de outros estados e tudo. Mas eu acho que vai ser uma arbitragem boa. Ele tem sido um árbitro bom. Apesar de ser o primeiro Atletiba, vai ser bom porque vai acalmar os ânimos das torcidas. Vai tirar esses dois árbitros marcados, essas figuras do clássico. E acho interessante também que, assim, apesar do Roman e do Eber terem algumas falhas em vários clássicos, eles só falham muito porque são sempre eles os escalados. Então, se você apita 20 clássicos, você vai errar em 10, pelo menos, porque isso é normal. Então, é interessante que novos árbitros tenham chances de apitar um jogo desse tamanho. Exatamente. A questão dos árbitros, claro, sempre é muito cobrado. Todos querem um jogo, a arbitragem muito perfeita, muito que não cometa erros, e é lógico que pelo clubismo gerado entre as duas equipes, sempre vai haver uma cobrança. Por exemplo, se o árbitro acaba errando, digamos, um impedimento a favor, digamos, do Coxa, então a torcida atleticana vai cobrar da mesma forma do contrário. Então sempre acontece esse tipo de coisa. Mas o esperado realmente é que aconteça um bom jogo, que seja bastante disputado e que dê um bom... Você acha que essa questão do pedido do Atlético de ter uma arbitragem de fora do estado poderia mudar em alguma coisa? Um árbitro de outro estado, talvez fora desse contexto do Atletiba, desse clima, ele poderia apitar melhor o jogo? Eu acho que depende, na verdade, do nível técnico de cada árbitro, mas da mesma forma, se ele errar em algum momento da partida, eu acho que a cobrança vai acontecer igual, não importa se o árbitro pode ser de outro país até.
se acontecer algum erro que pode resultar no título de alguma das equipes, eu acho que a cobrança vai acontecer, sim. Eu concordo. É mais aquela questão mesmo de tirar a pressão desses árbitros já marcados, que já estão há vários anos apitando essas atletivas. Então foi uma questão de tirar a pressão deles, colocar um árbitro novo que não tem uma tendência, como tem... porque esse árbitro apita para o Atlético, esse árbitro apita para o Coritiba. Então tira essa pressão, pega um cara de fora. Não sei se resolveria, mas é uma tentativa que o Atlético teve aí, não foi aceita, mas é uma opção. Só lembrando que essa final, esse Atletiba, pode ser o último da carreira do Tcheco, né? Ele que já anunciou que depois do Paranaense anunciaria sua aposentadoria, deixaria os gramados, e realmente pode ser esse jogo de domingo o último da carreira do Tcheco. É um ânimo a mais, né? Ele vai entrar com tudo, com vontade de querer vencer esse último Atletiba, de conquistar mais um título, talvez o último título pelo Coritiba. Então é um gás a mais aí que ele tem para esse jogo. E agora nós vamos falar do Paraná Clube, que foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E agora fica na divisão de acesso. Ele tem o foco na divisão de acesso e na Série B. O time vai jogar 2 vezes em Maringá em 2 dias, né? Primeiro ele enfrenta o Grêmio Maringá nesse sábado e na segunda-feira ele enfrenta o Grêmio Metropolitano. E eu quero saber primeiro do João Alves e do resto da bancada, como é que fica a vida do Paraná a partir de agora, só focando no acesso e na Série B? Eu acho bom. Foi triste ter saído da Copa do Brasil. Eu acho que poderia ter conseguido um resultado melhor, mas agora tendo só o acesso aí até o início da Série B, é bom, porque tá tendo uma maratona grande de jogos, jogo atrás de jogo. Então joga na segunda, depois joga na quarta, joga na sexta ou no sábado. Então tá muito corrido pro Paraná mesmo. Então é positivo ter um pouco de folga nesse início de temporada. Como o João falou, acho que o único fator negativo dessa saída do Paraná da Copa do Brasil foi não ganhar o dinheiro que a equipe ia ter ao seu favor se passasse a próxima fase. Tirando isso, eu acho que o Paraná tem que focar no acesso tanto para a Série A do Paranaense quanto para a Série A do Brasileiro. Como vocês já disseram, a maratona é gigante. Infelizmente, o nosso futebol tem esses problemas de calendário e o Paraná vai sofrer muito com isso esse ano. Então, sair da Copa do Brasil, um torneio que, vamos ser sinceros, o Paraná não tem uma equipe a ponto de ser campeã. Foi interessante para o Paraná focar nesses 2 campeonatos. E eu acredito que contratando melhor, tendo um pouco mais de entrosamento, o time pode fazer dois bons campeonatos, principalmente o Paranaense. E tem jogadores aí que voltaram agora, do Bragantino, por exemplo, que são bons reforços para a sequência do ano. O caso do Wellington, do Cambará. Exatamente. Estamos encerrando esse primeiro bloco, mas antes você confere um giro com as principais notícias do esporte. Não sai daí que nós já voltamos. O Austin Toros venceu essa temporada da D-League. Ele venceu por 2-1 a série diante do Los Angeles Defenders. O destaque do campeão foi Justin Dentmon e Cordell Johnson. Os destaques do Defenders foi Elijah Millsap e Malcolm Thomas. É o primeiro título do Austin Toros na competição. O lutador americano John Jones põe de novo em disputa o cinturão dos meio pesados do UFC. Após ter derrotado Rashad Evans, Jones agora terá de enfrentar Dan Henderson na luta principal do UFC 151 para manter o título da categoria. A luta está marcada para o dia 1º de setembro em Las Vegas, como confirmado pelo presidente do UFC, Dana White, por meio de seu Twitter. Será a 4ª defesa de título de John Jones, para que muitos caminham a passos largos para se tornar uma espécie de Anderson Silva dos meio pesados. Já Henderson sabia que estaria no octógono durante a luta principal, após vencer o curitibano Maurício Shogun no UFC 139, esperando apenas qual seria seu adversário e quando ocorreria o evento. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.